Abra sua Bíblia, por favor, comigo no livro do profeta Daniel. Escute bem. Deus está te chamando para níveis mais profundos, amém? Olha para esse irmão e diga: a fornalha vai ficar um pouco mais quente, mas você terá surpresas extraordinárias no meio destas provações. Daniel capítulo 3. Quero ler o capítulo 3, o verso 6 e o verso 25. Se você puder ficar com a sua Bíblia aberta. Diz o texto: quem não se prostrar em terra e não adorá-la, será lançado imediatamente em uma fornalha em chamas. Verso 25. Então Nabucodonosor, o rei, porém, exclamou: olhem, eu estou vendo 4 homens desamarrados e ilesos, andando no meio do fogo. E o 4º homem se parece com um filho dos deuses. Vamos ler o 26 para a gente entender melhor. Então Nabucodonosor se aproximou da entrada da fornalha em chamas e gritou: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, saiam, venham aqui. Então Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do fogo. Verso 27. Os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os conselheiros do rei se ajuntaram em torno deles e comprovaram que o fogo não tinha ferido o corpo deles, nem só um fio de cabelos tinha sido chamuscado. Os seus mantos não estavam queimados e eles não cheiravam a fumaça. 28. Nabucodonosor então disse: louvado seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos. Eles confiaram nele, desafiaram a ordem do rei, preferindo abrir mão da própria vida a servir e adorar outro Deus que não fosse o seu próprio Deus. Por isso, eu decreto que todo homem de qualquer povo, nação e língua que disser alguma coisa contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego seja despedaçado, e que a sua casa seja transformada em montes de entulho, pois nenhum outro Deus é capaz de livrar alguém dessa maneira. Você pode aplaudir a Jesus mais uma vez? Eu quero pensar com você esta noite dentro do tema: não se dobre às circunstâncias apresentadas, tão somente confie em Deus. Olhe para esse irmão com carinho e diga: não se dobre diante das circunstâncias que lhe estão sendo apresentadas. Olhe com fé e diga: tão somente confie em Deus. É bem provável que você conheça esta história. E eu quero falar com você sobre a importância de sermos fiéis, a importância de permanecermos confiantes em Deus, independente do que aconteça. Estes jovens, eles são conhecidos como os amigos de Daniel. A saber, depois que a Babilônia invade Israel, um grupo de judeus foi levado para a Babilônia. Dentre eles, alguns jovens. Daniel e seus amigos são as figuras que são mencionadas na Bíblia. Mas outros jovens também aparecem na história que nós não temos assim um certo conhecimento sobre eles. Mas a Bíblia pontua no livro de Daniel sobre Daniel e esses amigos, cujos nomes não eram Sadraque, Mesaque e Abednego. Esse nome foram nomes que o rei da Babilônia lhes impetrou. A Bíblia está nos contando que agora o rei Nabucodonosor, ele fez uma estátua que tinha aproximadamente 27 metros de altura. E agora saíra um decreto na Babilônia que todos que ali estivessem
deveriam se prostrar diante desta estátua. Pense comigo que coisa horrível para um judeu se prostrar diante de uma imagem, se prostrar diante em adoração para outra qualquer pessoa que não seja o Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra. Este é o cenário que esses homens jovens, não sabemos ao certo a idade, estão enfrentando. Esses jovens amigos de Daniel, por conta de não se prostrarem diante do pedido e do decreto do rei, a Bíblia nos conta que eles foram lançados numa fornalha de fogo ardente, porque se recusaram se prostrar, se recusaram se dobrar diante da estátua de Nabucodonosor. Eu preciso que você entenda aqui comigo, que muitas das vezes, nós, por nossa fidelidade, seremos lançados em fornalhas. Nós, por conta de não nos dobrarmos a sistemas, não nos dobrarmos a circunstâncias, nós seremos muitas das vezes lançados em certas provações. A provação desses jovens é uma fornalha de fogo ardente, por conta de não terem se dobrado. Mas também nós temos exemplos bíblicos de homens e mulheres que não só passaram pela fornalha, como também foram lançados na prisão. Muitos, ao serem rejeitados pelos grupos, despedidos de empresas, rejeitados em escolas, passarão por um tempo de provação. Porém, o nosso desafio nesse tempo de provações, de privações, de rejeições, por conta de não nos prostrarmos em adoração a outro Deus que não seja o nosso Deus, não é com o sucesso, mas é com a fidelidade a Deus. Deus permite os seus servos serem experimentados. Muitos homens de Deus já estiveram na fornalha. A saber, Abraão enfrentou uma fornalha chamada Moriá, aonde ele teve que entregar o seu filho. Jacó foi provado no Val de Jaboque. José passou pela prisão. Davi enfrentou uma caverna. Daniel, diferente dos seus amigos que foram lançados numa fornalha, ele foi lançado numa cova com leões. Talvez você tenha entrado aqui esta noite e você está passando por provações, você está passando por situações desafiadoras. Talvez o fogo da fornalha que você está dentro está cada vez mais quente. Você tem sido fiel a Deus, você não tem negado o nome de Deus, você tem feito coisas para Deus. E eu preciso te dizer, essa história se identifica conosco, porque por conta da nossa fidelidade, da nossa lealdade, muitas das vezes nós seremos experimentados no fogo. Mas uma coisa boa que nos tranquiliza é que nessa fornalha em que estamos, Deus sempre aparece. Eu preciso que você entenda que quando os nossos recursos acabam, Ele caminha conosco no meio do fogo, Ele caminha conosco no meio da dor, Ele caminha conosco no meio da doença, Ele caminha conosco no meio do abandono, Ele caminha conosco no meio da solidão, Ele caminha conosco no meio do luto e da morte. Meu irmão, esse quarto homem, ele sempre aparece nas fornalhas em que os fiéis estão inseridos. Eu não sei qual é a tua provação, eu não sei qual é a tua fornalha, mas eu tenho uma palavra para te dizer: Deus vai aparecer nessa situação. Olhe para esse irmão e diga: Deus sempre aparece. Olhe para essa pessoa e diga: Deus sempre aparece. Olhe para essa pessoa e diga: Deus vai aparecer. Qual é a sua fornalha? Qual é o seu desafio? Qual é a sua aprovação? Qual é a circunstância que você está inserido? Deus vai aparecer. Os jovens Sadraque, Mesaque e Abednego, embora sendo servos de Deus, embora não tendo se dobrado ao sistema de Nabucodonosor, de adoração a ele, eles foram lançados na fornalha. A gente às vezes pensa que por sermos crentes cristãos, professarmos a fé em Deus, nós seremos isentos das fornalhas. Pelo contrário, foi na fornalha que eles viram o agir de Deus. Eu preciso que você entenda, nem sempre Deus vai te poupar, mas a circunstância em que você está, Deus vai aparecer. Às vezes Deus não te livra da cova, mas Ele aparece na cova. Às vezes Deus não te livra do fogo, mas Ele aparece no meio do fogo. Deus sempre aparece. Muitos hoje desejam ver Deus agindo em suas vidas, porém,
não deixam, não querem se recusar, deixar de adorar outros deuses. Eu passei um tempo muito bom com Deus esta tarde e eu fiz uma pergunta ao Espírito Santo e Ele me trouxe esta palavra. Muitas pessoas querem o resultado dos outros. Muitas pessoas querem o que os outros têm. Muitas pessoas querem ver o Deus que age na vida dos outros, mas elas não querem passar o que, por exemplo, esses homens passaram. Muitas pessoas querem que Deus apareça nas suas covas, mas elas não querem ser lançadas nas covas. Muitas pessoas querem que Deus apareça nas suas circunstâncias difíceis, mas elas não querem ser lançadas nas circunstâncias difíceis. Pelo contrário, elas continuam rendidas a um sistema de adoração. Há pessoas que estão se dobrando às circunstâncias. Ei, eu preciso que você entenda. Há pessoas que estão rendidas a Mamon. Há pessoas que estão rendidas a um espírito de sensualidade. É uma deusa antiga, que os deuses são os mesmos, Afrodite. Há pessoas expostas à adoração todos os dias, mas elas não sabem que estão adorando. Eu preciso que você entenda uma coisa: tudo aquilo que rouba o lugar de Deus no seu coração é adoração, e tudo aquilo que não é para Deus é para outro Deus. Talvez você ainda não viu Deus agir na sua vida, porque você não tem sido fiel na adoração que é somente a Deus. Olhe para esse irmão e diga: Deus só vai aparecer se você o adorar de verdade. Tudo aquilo que Deus deseja é adoração. Tudo que rouba o lugar de Deus, infelizmente, é um outro Deus. Olhe para essa pessoa e diga: Deus não divide sua glória com ninguém. Se você não o adora, Ele não pode aparecer. Está disposto a ser lançado numa cova, numa fornalha, porque você não mente? Porque você não se rende a circunstâncias que são propostas a você? Tem gente que se vende, se troca por um prato de lentilhas. Tem pessoas que estão se rendendo por propostas, se movendo por propostas. Esses homens, eles tiveram uma atitude: nós não vamos te adorar, nós não vamos se curvar para você, nós continuaremos fiéis ao nosso Deus. Eu preciso que você entenda: só Deus é digno de adoração e de louvor. Não se renda, não se dobre diante de nada que queira o louvor dos teus lábios. Só Deus é digno disso. Nós temos inúmeras pessoas que estão se dobrando diante das circunstâncias que vivem. Há pessoas que o Deus delas são os problemas, e elas falam desse Deus o dia todo. Há pessoas que o Deus delas é o medo, e elas insistem em falar desse Deus o dia todo. Há pessoas que estão se dobrando e se rendendo diante de adversidades. Ei, em nome de Jesus, não permita que os seus problemas, suas lutas, seus desafios, seus pormenores roube o louvor e a glória de Deus que tem que sair dos teus lábios. Até porque você não teria nem que estar perdendo tanto tempo falando desses teus problemas. Você deveria estar falando desses teus problemas para Deus. Diga: Deus, me ajuda a viver uma transformação, porque eu não quero me dobrar, render adoração aos meus problemas, aos meus desafios. Ei, não se dobre diante das enfermidades. Não se dobre diante dos desafios financeiros que se apresentam a você. Se prostre somente para Deus. Quem aqui tem problema? Tem, né? Opa! Isso nós temos, né? O que o problema quer? A nossa atenção, nosso foco. E Ele quer que a gente se prostre assim, ó. Está na hora de você bater de frente. Está na hora de você dizer: eu não vou me prostrar mais diante de você. Tem pessoas que estão sendo submetidas à adoração a espíritos malignos sem saberem. Você sabia que o medo é um espírito? Você sabia? E vamos lá, meu irmão,
muitas das coisas que estão acontecendo conosco são sim patológicas, são sim relacionadas ao nosso corpo, mas tem muita coisa que é espiritual. Tem muita coisa que a gente não vai vencer na força do braço. Não é só um diagnóstico clínico médico que vai resolver. Ei, em nome de Jesus, não se renda às enfermidades, os desafios, em nome do Senhor Jesus, mesmo que te custe ser lançado numa fornalha, aceite a fornalha, porque Deus aparece nela, mas não renda louvor a absolutamente mais nada. Existem fornalhas e provações, desafios que passaremos, que tem muito a ver com a nossa conduta, com o que fazemos. Por exemplo, diga comigo, fornalha é uma prova, é um teste. Mas existem provas e testes que a gente entra, a saber, não podemos nem assim considerar, né? Porque existem coisas que nós acabamos adquirindo na nossa vida por desobediência. Por exemplo, Jonas tinha o direito de caminhar por cima das águas de primeira classe, sim ou não? Poderia chegar em Jope, sentadão ali, no melhor lugar no barco, mas ele preferiu, José, ser forçado e ir por baixo da água no vento do peixe. Tem pessoas que adquirem para si provações, privações, fornalhas, porque desobedecem. Mas existem fornalhas que são permissão de Deus. E eu quero pregar para alguém que está na fornalha hoje porque é fiel. Eu quero pregar para alguém essa noite que está na fornalha porque Deus quer soltá-los de algumas amarras. Eu quero pregar para alguém essa noite que vai conhecer Deus como não conhecia. Eu quero pregar para alguém que está passando por provações, mas vai saber quem Deus é. Eu quero pregar para alguém essa noite que ouvia falar de Deus, mas vai ver Deus face a face, vai caminhar de mão dada com Ele, porque essa prova não é para te matar, não é para tua vergonha, mas é para você saber quem Ele é. Eu aplaudia Jesus por isso. Diga comigo, tem fornalhas que são permissão de Deus para nos soltar de algumas amarras. O texto bíblico diz que Nabucodonosor ficou furioso, sim ou não? Esse homem, irmão, era um senhor feudal, tá? Pensa num homem cruel. Depois você pesquisa aí sobre o grande império da Babilônia. E esse homem, ele se enfurecia muito, ao ponto de ele dizer assim, vamos matar, vamos destruir, vamos acabar. E a Bíblia diz que ele se enfureceu. E o verso de número 19 diz que ele se enfureceu tanto com Sadraque, Mesaque e Abidnego, que o seu rosto ficou desfigurado de raiva. Irmão, pensa no que é alguém endemoniado. Esse homem não estava só endemoniado, ele estava com uma legião no corpo dele, estava possesso. Ele ficou enfurecido por conta dos meninos não se prostrarem diante dele, está no verso de número 19. E a Bíblia diz que então no verso 20, ele deu ordem para alguns homens mais fortes de seus exércitos, que amarrassem, diga comigo, amarrassem Sadraque, Mesaque, Abidnego, e fizesse o quê? Os lançasse na fornalha de fogo ardente. Isso mesmo. Eles os amarraram e os lançaram na fornalha, de forma que estavam inteiramente vestidos, eles estavam com turbantes, com mantos, com roupas. Perceba, toda essa instrumentália que está sobre eles é para que o fogo pegue, é para que eles sejam consumidos. Eles estão com muita roupa, além do normal, para que o fogo sapeque eles lá. Mas diz a Bíblia, diz o texto sagrado, no verso de número 22, e uma vez o rei em sua ira havia exigido um fogo tão quente na fornalha, que diga comigo, as chamas mataram os soldados que estavam do lado de fora. Perceba, irmão, que esse fogo era um fogo que estava bem aquecido, não? Sim ou não? A coisa estava pegando fogo, não estava? E eles os lançaram lá. Assim, Sadraque e Mesaque, amarrados, digo amarrados, caíram no meio das chamas intensas. E de repente o rei Nabucodonosor se levantou espantado e disse aos seus conselheiros, não foram 3 os homens que amarramos e lançamos na fornalha? Sim, ó rei. Eles responderam, mas disse Nabucodonosor, eu estou vendo quantos homens? Quantos homens? Quantos homens? E como é que eles estão? Como é que eles estão? Entenda, existem fornalhas que não são para te matar. Existem fogos e provações que Deus nos permite entrar, que é para nos desamarrar.
Não é amarrar o diabo não, tá? O diabo, em nome de Jesus, ele está preso. É para amarrar você. Existem provações e circunstâncias que Deus nos permite ser lançados para que a gente venha a ser desamarrado, desatado. Porque muitos de nós, em meio às provações, nós acabamos contraindo muitas coisas, até mesmo que diz respeito a Deus, desconfiança, medo. Nós ficamos assim, duvidosos sobre quem Ele é. Eu preciso te dizer, a provação que você está inserido, o deserto e o vale que você está passando, é para que você seja desamarrado de algumas coisas que precisam ser queimadas de uma vez por todas da tua vida, para que você conheça e saiba quem Deus é. Pergunte para esse irmão, será que Deus não te lançou nessa fornalha, nesse fogo ardente, para arrancar algumas coisas de você? Olhe para esse irmão e diga, tem fogo que é para a morte. Escuta bem, eu preciso que você entenda uma coisa sobre Deus, talvez você não saiba. O mesmo Deus que usa o fogo para purificar, usa o fogo para matar. Não brinca não. Teve pessoas que entraram no ambiente da adoração e morreram. Os sobrinhos de Moisés, eles foram ofertar um incenso para Deus, Deus não se agradou e Deus os fulminou. A gente pensa que esse Deus que a gente serve, ele é qualquer um, ele não é. Ele é santo. E muitas das vezes o fogo que ele nos permite sermos inseridos, colocados, é um fogo, aleluia, que vai nos purificar. É um fogo que vai arrancar de nós algumas coisas. Ei, será que esse fogo que você está inserido, esta provação, esses desafios, o mesmo fogo que purifica é o mesmo que mata, porque os soldados na porta morreram. Olha para esse irmão e diz, cuidado, esse fogo é perigoso. Quem brinca com fogo, você acabou de ler aqui, os soldados de Nabucodonosor foram mortos queimados. Mas os meninos que estavam dentro do fogo não morreram. Há pessoas que não suportam o fogo da provação. Há pessoas que não suportam muitas coisas que você está suportando. Mas eu preciso declarar uma palavra sobre você. Você vai caminhar, dançar, sapatear, tripudiar no meio desse fogo, porque Deus está com você. Você não foi consumido pelo fogo. Você é um tição tirado do fogo. Você está vivo e o fogo de Deus está dentro de você. Há fogo que somos inseridos, que é para aumentar o nível da nossa confiança em Deus. Eu sinto de dizer para alguém essa noite, se você for fiel ao Senhor, o fogo dessa prova não te mata. Se você for fiel, o fogo dessa prova tem um propósito: queimar o que te prende. Foi isso que o fogo da fornalha fez com Sadraque, Mesaque e Abidnego. Diz que eles foram amarrados e lançados no fogo. Diz que o rei via homens desamarrados caminhando pelo fogo. Meu irmão, as fornalhas servem para nos purificar. As fornalhas servem para Deus nos aprovar. Essa fornalha que você está desamarrando você, desatando você, te liberando para caminhar com Deus. Aleluia. Olhe para esse irmão e fala assim, será que Deus não te jogou no meio desse furacão aí para queimar a tua incredulidade? Será? Será que Deus não está permitindo você ir nesse estreito aí, nessa prensa tão desafiadora, em que você fica assim entre a cruz e a espada? Irmão, tem prova que a gente desespera até na própria vida. Tem desafio, irmão, que vai além da nossa capacidade. Eu não estou brincando não, estou falando sério, irmão. Só quem passa provações sabe o que é uma prova. Mas às vezes, quando somos fiéis a Deus, Ele nos leva a esses níveis de provações, para que nós venhamos o conhecê-lo mais e mais, e entendê-lo, a forma que Ele trabalha. Será que Deus não está permitindo essa situação na sua vida, para que você aprenda a caminhar com Ele?
Será que Deus não está permitindo esta fogueira toda em volta de você para queimar o seu medo? Será que Deus não está te lançando como a águia lança o filhote de cima do seu ninho, para que você descubra uma capacidade que você não sabia que tinha? Será que Deus não está enxotando o teu ninho para você descobrir que sabe voar? Será que Deus não está te empurrando a fornalha ardente para você sair perdendo medo? Será que Deus não está te lançando nesse fogo para que você perca a desconfiança, a insegurança? Deus está permitindo essa situação. Olhe para esse irmão e diga: não seja incrédulo, creia somente. A melhor coisa diante da provação, sabe qual é? Confiar naquele que te chamou. Vai vir periquito, papagaio, fulano, cicrano, incrédulo tem um monte. E se você não acredita, não me procura não, por favor. Deus me chamou para crer, eu nasci para crer, eu não sou incrédulo. Tá? Deixa eu dizer uma coisa para você: não desista nas trevas do que Deus te entregou na luz. Deus te deu uma palavra, se mova por ela. Não se mova por circunstâncias. Não se dobre pelo que os seus sentimentos estão dizendo. Não se mova pelo que é a realidade do que você está vendo. Deus não nos chamou para andar por vista. Deus nos chamou para andar por fé. Deus nos chamou para contemplar o sobrenatural. Deus nos chamou para confiar e descansar. Ai, mas não tem gente lá na arca. Deus falou que vai mandar. Uma hora ele manda, a obra dele. Ah, não tem dinheiro. Ele é o Deus provedor, Jeová Jiré. Ele vai mandar. Ai, estou passando dificuldade. O Salmo 23 diz que ele é o meu Senhor e nada vai me faltar. Ah, diz que eu estou em provação, ele manda um anjo para me socorrer. É nessas coisas que você tem que estar amparado. Ô, irmão, se tem uma coisa que te engana, é esse teu eu interior aí. Coloca a mão nesse ladrão que está aqui dentro. Aqui, ó, coração ladrão, tá? Ele é enganoso. Jeremias 17:9 diz que não tem coisa mais enganosa do que o coração. E os impulsos desse coração, diante das circunstâncias, sabe do que está te cercando? Diga comigo: circunstâncias, o que me cerca. Sabe o que acontece com ele? Ele se dobra. Está passando um momento de crise financeira. Ah, e agora? Vou ter que vender isso, vender aquilo, fazer aquilo. Não, irmão. Vai orar. Aí alguém diz assim: mas orar? É, meu irmão, o que o crente faz é orar. O que alguém que confia em Deus faz é falar com Ele. O que alguém que acredita em Deus faz é pedir para Ele. É se prostrar diante dEle. Muitas das provas de fogo que nós passamos, elas carregam um propósito. E o propósito não é nos desolar. Mas o propósito da aprovação, do fogo que Deus permite nós sermos lançados, é destruir tudo aquilo que nos prende. É a semelhança da prensa de azeitona. E não sei se você já observou como funciona. Pesquisa aí como é que é extraído o azeite. Ele vai sendo colocado numa prensa. E nessa prensa ele vai sendo apertado. Sabe, José? Bem apertado. E quanto mais apertado a azeitona, melhor é a qualidade do... Está sendo apertado, irmão? O que está sendo extraído de você? Tem alguém que enquanto está sendo apertado diz glória a Deus e aleluia. Alguém diz: ai, ai, está doendo, está difícil, estou na prova, estou morrendo. Ai, Deus só me deixou. Não, irmão, é glória a Deus e aleluia. Crente vai passando pela prova dando glória a Deus. Crente vai passando por desafio entendendo: Deus está comigo, Deus está nessa fornalha, Deus vai aparecer. Eu confio no meu Deus. Eu aplaudi a Ele por isso. Diga para esse teu irmão aí: Deus nunca abandonou os seus servos no meio do fogo. Ele sempre aparece. Vai aparecer. Eu não estou assim porque eu sou rebelde. Eu não estou assim porque eu sou amaldiçoado. Porque tem gente que acredita, sabe? Esse negócio de maldição, pelo amor de Deus, foi lido aqui. Nenhuma condenação é para nós, irmão. Nós estamos em Cristo. Se o feiticeiro aqui está fazendo, está gastando vela preta, está fazendo coisa em vão, está perdendo tempo. Porque maior é o que está conosco. Pode colocar mais farofa nesse frango teu, porque não vira nada.
aquele que te chamou, ele é fiel. Aí tem alguém que fica temeroso assim, aí estão tendo inveja de mim. Ai, mas estão falando da minha, pelo amor de Deus. Essa aqui não é igreja baby, irmão. Essa aqui é uma igreja de crente, de homem, de mulher, de fé. Pode fazer o que for, pode falar contra você. Não vale contra você encantamento. Aquilo que Deus abençoa, ninguém amaldiçoa. É a tua mentalidade, irmão, tem que mudar. Deus não abandona os seus servos no meio do fogo, nas tribulações. Tribulações não significam abandono da parte do nosso Senhor. Elas integram um processo sobre supervisão e o cuidado do próprio Deus. É como o aluno na escola, que o professor ensinou para ele o ano todo, sim ou não? É de 3 em 3 meses ele tem uma prova, não é? Tem professor aqui? 2 meses, né? Cada bimestre, né? Fugiu da escola, pastor João. Escute, lá na escola o que acontece? A cada 60 dias o aluno está sendo? E o professor está onde? Como é que o professor está? Ele pode interferir, mas ele está ali. Ele está ali. Ele está ali. Ele está com você. Ele está com você. Ele não saiu do controle. Ele continua na sua vida. Ele continua te observando. Olha para o irmão e diga: Deus está te assistindo. Deus está te filmando. Deus está vendo o seu comportamento. Deus está vendo suas reações. Essa noite Ele te trouxe aqui para eu dizer para você: aguenta, suporta, deixa o fogo queimar, deixa a chama arder. Nada vai prevalecer contra você. O que precisa queimar aí hoje? Será que não é a ansiedade? Será que não é o teu desespero? Ô irmão, Deus nos chamou para descansar. Deus nos chamou para confiar. E tem hora que a gente prega para a gente, tá? Deus te chamou para ficar tranquilo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Ele está no controle. Ele está na proa do teu barco. Ele vai entrar nessa fornalha. Fica tranquilo, que dentro desse fogo que você está, desse furacão, desse turbilhão de provas e de desafios, você vai conhecer o Todo-Poderoso. Você vai entender que não pode se mover para lugar nenhum sem a presença dEle. Você vai dar as mãos para Ele para nunca mais soltar. Você vai caminhar diante de todos esses teus desafios de cabeça erguida, porque Deus é com você. Certa feita, o Senhor teve um diálogo com Pedro. E o diálogo de Jesus com Pedro, irmão, parece uma coisa assim, sabe, de alguém que quer punir o outro, mas não é punição. Está lá em Lucas capítulo 22, verso 31 e 32. Jesus disse assim: Simão, Simão, Satanás pediu para peneirar você, como se faz com trigo. Contudo, eu orei por você, para que a sua fé não desfaleça. Quando, porém, você se converter, aleluia, fortaleça seus irmãos. Aí, Jesus permite, claro, Ele deixa. E Pedro foi provado no limite, sim ou não? Só que não é o detalhe da prova, porque a prova seria muito dolorosa, sim ou não? Jesus poderia poupá-lo, mas poupou? Não poupou ele da peneira. Porém o Senhor garantiu que ter permitido o processo não era um abandono da sua parte, mas que tudo aquilo que haveria de acontecer teria um resultado. Olhe para o seu irmão e diga assim: Deus sempre coloca ênfase no resultado. Qual era o resultado? Que essa peneira, Pedro, vai te converter. Pedro, essa peneira vai te converter, ao ponto de quando você sair dela, você vai fortalecer os seus irmãos. Perceba a ênfase de Jesus, ela está no resultado.
Da mesma forma que aqueles 3 saíram melhores da fornalha, por terem as amarras desfeitas pelo fogo, Jesus também garantiu que Pedro sairia melhor depois daquela peneirada. Amados, nós somos forjados nos fogos das provações, nós somos fortalecidos nas situações difíceis que passamos. Nosso desafio é permanecermos firmes em nossa fé, não nos dobrarmos diante das circunstâncias. Será que você não entrou aqui essa noite se dobrando, se rendendo, se prostrando diante dos desafios que têm batido a sua porta? Será que você não tem se acovardado diante dos problemas que estão surgindo diante de você? Essa noite, Deus quer nos levar a um nível maior de confiança nele. Falar tudo isso com Deus em silêncio é muito difícil, mas Ele está nos assistindo, Ele está nos vendo, Ele sabe de tudo que nós estamos enfrentando. E eu tenho uma palavra do céu para você aqui: essa luta não vai te matar, essa prova não vai destruir você. O nível de confiança vai aumentar, o nível de fé vai crescer. Você conhecerá um Deus que você só ouve. Tem gente que vive de testemunho, sabe, conta coisa que os outros viveu. Não, está na hora de você contar tuas experiências, do Deus que manda recursos chegar na tua conta, do Deus que faz coisas extraordinárias por você, do Deus que faz milagre na tua casa, do Deus que entra com você no meio do fogo. Está na hora de você entrar num nível de experiências profundas com Deus. Deixa o fogo queimar, permita Deus aparecer. Fique de pé. Será que Deus tem que queimar a tua carne, não, irmão? Será que não é isso que Deus quer queimar? Sabe, às vezes a gente anda muito carnal, e a luta que Jesus disse é que o espírito está pronto, mas a carne ainda é. E alguém apoia nessa maldita dessa carne para dizer e justificar todos os erros que tem, os pecados que comete. Não, não é para isso. É para você fazer a sua carne se dobrar ao controle e domínio do espírito. As tuas emoções estão te sabotando. O diabo está contando mentiras para você na tua cabeça. Está na hora de ser norteado e guiado pelo Espírito. Está na hora, Projeto Arca, de deixarmos de sermos meninos e caminharmos em um nível de profundidade com Deus. Deus está nos chamando para um nível maior de confiança nele. Deus está nos chamando para vivermos coisas mais extraordinárias com Ele. Você quer deixar de ser menino? Ei, Deus quer nos levar a um nível de confiança. O mesmo fogo que abate alguns é o mesmo fogo que levanta outros. Moisés foi atraído pelo fogo. E aquela canção diz: fogo em teus olhos fez eu me apaixonar, queimou todos os outros amores. Será que ele não está precisando queimar todas essas coisas, não? Será que ele não está querendo sapecar essa noite, essas entulhaiadas que estão dentro de você? Será que Deus não está permitindo essa prova para que você venha viver algo sobrenatural? Será que Deus não está te chamando para um nível de intimidade maior com Ele? Deixa o fogo de Deus queimar. Orianda caia raçone manaia. Essa fornalha vai te fazer sair mais forte. Alguns adversários vão ter que reconhecer que Deus é na tua vida, hein? Algumas pessoas ainda vão render glórias a Deus por conta de você ter saído aprovado dessa fornalha. Eu quero orar com você agora. Vem pra frente, corre. Vem.
Vamos deixar ele queimar? Vamos deixar esse fogo que nós estamos sapecar. Tem gente que não quer prova. Tem pessoas que não querem desafios. Tem pessoas que não querem as fornalhas que Deus nos permite ser inseridos. Deus está permitindo. Você não tem noção como Deus está me esticando esses dias. Você não tem noção. Mas eu estou na mão dele. Eu estou nas mãos dele. Eu estou literalmente nas mãos dele. Ele está comigo. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal nenhum, porque tu estás comigo, estás comigo, estás comigo, estás comigo. Tua vara, teu cajado me consola. Prepara uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos, e o meu cálice transbordará. Feche os seus olhos. Não é para morte, não é para vergonha, não é para desonra, é para aumentar o nível de confiança. Feche os seus olhos. Em nome de Jesus. Nós te abençoamos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus nós te abençoamos. Em nome de Jesus nós te abençoamos. Nós declaramos que vai sair mais forte do que nunca. O ouro é provado no fogo. Deixa o fogo queimar tudo aquilo que precisa ser queimado, e permita Deus ser glorificado e aparecer. Eu tenho coisas grandes para você, inimagináveis. Você topa? Vai deixar ele queimar tudo aquilo que precisa ser queimado? Tem coisa que precisa morrer, filho. Tem coisa que não pode prevalecer. Ele pode queimar. Ele pode queimar. Em nome de Jesus.
Expulsando da tua vida vício. Deus está aniquilando da sua. Se eu sou um homem liberto pelo Espírito de Deus, e o Deus que me libertou fala na minha boca, nunca mais estas prisões prevalecerão contra a tua vida, diz o Senhor, em nome de Jesus. Pode deixar de comprar cigarro, cachaça e o que for. Deus liberta sim. Ele vai mudar sim. A obra vai ser completa. Vai queimar. Vai queimar. Ansiedade. Deus está aquietando ela agora. Ele não vai queimar porque a ansiedade faz parte da tua natureza. É natural ter um pouquinho. Mas ele está acalmando o teu coração. O fogo está purificando. Ei, tem coisa que tem que ser lançada no fogo, na prova, para ser apurado, para ver se é ou não é. Tem gente que vai abraçando tudo, não coloca na prova, nem coloca no teste. Ô meu filho, palha queima, papel queima, madeira queima, mas obras de ouro prevalecem. O que é de Deus prevalece, o que não é queimado, consumido. Nisso vocês exultarão ainda agora, por pouco tempo. Devem ser entristecidos por todo tipo de provação. Assim acontece para que a fé de vocês, muito mais valiosa do que o ouro que perece ao ser provado pelo fogo, seja provada, resulte em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Quando você passar pelas águas, eu estarei com você. Quando passar pelos rios, eles não te encobrirão. Quando passares pelo fogo, você não se queimará. As chamas não deixarão brasas. Diga: o fogo de Deus só queima o que precisa ser queimado.
conseguiu se atirar mesmo, irmão.